7h25 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Recebendo neste programa com o jornalista Luísio Abreu Barbosa, o deputado federal Hugo Leal. Ele que veio para conversar conosco nesta manhã. Eu agradeço, deputado, de antemão aí a sua presença, agradeço aí a sua atenção, disponibilidade de estar agilizando aqui os testes para que a gente possa se adequar a esse sistema aí de online, né? É bem complicado ainda em alguns momentos, não só por questão de conhecimento do sistema, mas pelo funcionamento do sistema, como o Aloysio foi vítima hoje lá do PC. Então a gente agradece a disponibilidade do senhor. Seja bem-vindo a este Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí. Também espectadores, né, telespectadores, que nós estamos falando numa plataforma stream aí, que estão nos acompanhando. Uma satisfação, né, numa sexta-feira, nós estamos aqui com vocês aí, trazendo notícias, boas notícias, notícias mais antigas, notícias que já são repetidas, mas sempre é bom poder conversar com vocês, conversar com nossos amigos aí de Campos, que eu tenho tanto carinho, né, tantas relações, tantos amigos aí. E agora, especialmente também, ao meu colega, ex-colega, deputado federal, agora prefeito, Vladimir Garotinho, a quem eu já mando meu abraço aqui, e também para o meu amigo vereador Igor Pereira, além do Igor, também outros lá que estão na Câmara de Vereadores fazendo seu trabalho também. Bom dia, deputado, obrigado pela presença. Vamos começar falando do nacional, para depois a gente chegar aqui para o local, né? O senhor apoiou, externou, não entrou na última leva, o senhor externou bem antes da eleição o apoio, esteve os primeiros parlamentares do Rio de Janeiro a externar apoio à candidatura do Arthur Lira à presidência da Câmara, e ele venceu uma diferença grande, né? Venceu o primeiro turno. Deputado federal de Alagoas, né, com apoio do governo Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu essa vitória, que derrotou o Rodrigo Maia? Foi uma lavada, né? A candidatura do Baleia Rossi, com apoio do então presidente Rodrigo Maia, o ex-presidente Rodrigo Maia. Como é que o senhor viu esse processo? O que o senhor pode falar sobre esse processo? E quais as consequências o senhor vê da presidência do Arthur Lira para o estado do Rio de Janeiro, para o Norte Fluminense e para Campos especificamente? Bom dia. Bom dia, Luiz. Olha, realmente, como você disse, o nosso trabalho, eu já estou no meu quarto mandato, então eu já vi aí pelo menos umas 11 eleições de presidente da Câmara, já vi várias situações, governo ganhando, governo perdendo, mas o que foi característica desta eleição, especificamente do deputado Arthur Lira, foi a construção e o próprio desgaste, né, que é natural, depois de 5 anos praticamente à frente do parlamento, do desgaste do próprio presidente Rodrigo Maia, né, a quem eu tenho carinho, eu tenho respeito, mas houve sim um processo de desgaste com ele também. E a candidatura de Arthur Lira, ela nasce do efeito dos próprios parlamentares. Eu sempre gosto de registrar, e isso acontece também nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, e no plenário da Câmara dos Deputados não é diferente. É óbvio que tem o poder, o governo, né, lato sensu, o governo, seja municipal, estadual, tem sim uma ingerência, tem sim podendo fazer a participação. Mas a eleição do Legislativo é muito própria, ela é do Legislativo, e ali a conquista é com os parlamentares. Claro que cada um tem um tipo de relação. O que acontece quando o Arthur Lira se apresenta, apenas 3 partidos estiveram com ele, que foi o PP, o próprio partido dele, o PL e o PSD, que é o meu partido, né, que é o partido também do prefeito Vladimir Garotinho. Que nós já tínhamos definido desde o ano passado, né? Quando acabam as eleições, quando as eleições já vão para um outro processo, o nome do Arthur já surgia ali.
E o presidente, então, na época, o Rodrigo, entendia que teria que passar por um processo e lançava outros candidatos. Lançou o Marco Pereira, que era o vice-presidente, que é do Republicanos, lançou o próprio Marcelo Ramos, que é do Amazonas, do PL, lançou o Elmar Nascimento. Ele foi criando um conjunto de pessoas em torno dele, falando, prometendo, dizendo que poderia ser o candidato dele e tudo mais, mas, na realidade, o foco dele era ter a decisão do Supremo e vir candidato à reeleição. O que seria para a gente, particularmente, e eu não escondi isso em nenhum momento, um assinte. Já vinha de 5 anos, não há necessidade, num processo desse, da Câmara dos Deputados, estabelecer. E a candidatura do Arthur foi crescendo exatamente dentro dessa lógica. E depois ela teve adesão do próprio PL, né, foi do deputado Marcelo Ramos. Marcelo Ramos desiste da candidatura, assume também o protagonismo, tanto que hoje ele é o primeiro vice-presidente. O PSD hoje, com o deputado André de Paula, é o segundo vice. Vai se formando ali um conjunto. E depois nós vamos dialogando com outros partidos menores, o próprio PROS, o Avante, o PSC. Isso vai avançando. Já isso no final de novembro, início de dezembro. A candidatura de Arthur já estava se consolidando. O marco definidor, e se vocês prestarem atenção, olhar um pouco das notícias, né, do mês de dezembro, vocês vão ver que o grande diferencial foi no momento em que o Supremo julga o caso da possibilidade de reeleição. Na realidade, o caso da reeleição, o caso que provocou o debate no Supremo sobre a reeleição, foi em cima de uma tese do senador Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, que era candidato, sim, à reeleição. E lá a lógica do Senado, por ser 2 anos, é diferente da lógica da Câmara. Por quê? Porque o Senado tem 8 anos de mandato e a Câmara tem 4 anos. Então tinha uma lógica diferente. Mas só que aderiu ali à tese do deputado Rodrigo Maia, querendo também manifestar a sua reeleição. O que aconteceu? Que as duas teses são, para mim, particularmente, até como profissional da área de direito, eram teses conflitantes. O Supremo Tribunal decide que nenhum dos dois pode concorrer à reeleição. E aí ele inaugura uma segunda fase. E nessa segunda fase, o Rodrigo já não mais podendo ser candidato, nem colocar o nome dele, não consegue definir quem seria o candidato. E aí um processo de esvaziamento, porque ele, no final das contas, tentou trazer para uma mesma linha de trabalho dentro da Câmara partidos que são totalmente antagônicos, já foram antagônicos no cenário eleitoral e continuam sendo antagônicos, né? É óbvio que você pode fazer uma frente de esquerda lá e respeita os partidos, o próprio PT, PSB, PDT, o PSOL, o PCdoB, tem uma lógica, mas a hora que você quer fazer uma frente de centro-esquerda, que seja trazendo MDB, trazendo PSD, PSDB e DEM, é uma coisa que não tem como encaixar. E o próprio PSL, que ainda está em busca de uma identidade. Ou seja, toda essa construção, esse número de fatores, chegaram aí a consolidando a vitória do Arthur. E nós estávamos convictos que isso poderia acontecer. Tanto que em janeiro, né, quando a gente inaugura então, as visitas, as viagens, eu estive com o deputado Arthur Lira, que é meu colega, meu amigo também, eu estive com ele nos estados do norte, né, o Amapá, Belém, Amazonas, Roraima, Rondônia, vários estados do norte, do centro-oeste, do sul, do sudeste, acompanhando. E é interessante, isso também é muito significativo, o Arthur Lira foi a todos os 27 estados da federação, todos, reuniu com vários governadores, em todas as bancadas nos estados, isso é muito significativo. Guardadas as devidas proporções, é como se eu fosse na sua casa pedir o seu voto, é totalmente diferente do que eu ligar para você, mandar uma mensagem, é diferente, então isso é muito significativo, mas, por exemplo, o Baleia Rossi já não foi, o Baleia foi a 12 estados, isso também foi sendo significativo, e a gente consolida ao final de janeiro, né, um trabalho, a última semana de janeiro, um trabalho, e aí sim, foi um trabalho da lógica, venceu a lógica, venceu a concepção do parlamento, do legislativo. Eu posso afirmar para você aqui, porque eu já assisti a muitas eleições na Câmara,
que não foi, porque o candidato do governo. Às vezes, ser candidato do governo nem sempre você consegue ter esse sucesso absoluto, porque eu já vi eleições em que o governo se meteu e acabou prejudicando o candidato e perdendo. Então, a lógica que prevaleceu foi a lógica do legislativo, o debate, as relações construídas entre os parlamentares. E aí, na desistência do DEM, né, do próprio partido do presidente Rodrigo Maia, né, do ex-presidente Rodrigo Maia, sair desse bloco, e depois o próprio PSDB também, isso deu demonstrações, já na última semana de janeiro, deu demonstrações que a situação lá não era uma situação confortável, e aí nós tivemos resultados que tivemos. A gente calculava que poderia dar segundo turno no início, mas depois nós vimos que a situação estava confortável. Mas eleição é eleição, então, porque nós temos que discutir toda a mesa, não só a presidência, mas a mesa também. No final das contas, aí, né, o resultado que todos viram aí, o painel mostrou 302 votos, foi uma votação bastante expressiva. A 145. A 145. Isso é bastante significativo. Tivemos outras candidaturas que não tiveram tanto desempenho assim, mas, de qualquer forma, ficou uma característica muito, muito positiva de que nós podemos avançar. E eu acho que foi uma vitória maiúscula, repito, a vitória maiúscula do parlamento, do diálogo, da construção que todos nós temos. O deputado Arthur Lira tem uma característica, é um deputado do estado de Alagoas, do Nordeste, e eles têm uma linha de trabalho, uma linha de ação, às vezes diferente da concepção de política que nós temos no Sul, no Sudeste, mas não diminui nem aumenta nada na relação que ele constrói dentro do parlamento. Eu já conheço a característica do deputado Arthur Lira, e já convivi com ele nesses 3 últimos mandatos que ele está lá na Câmara, e vejo que é uma pessoa muito determinada, mas também da construção do diálogo. E nós vamos aí agora fazer exatamente esse trabalho, junto com a mesa diretora, que também foi escolhida dentro dessa lógica, e a gente respeitou o princípio da proporcionalidade. Então, no parlamento, não adianta você ter o melhor presidente se você não tiver um bom diálogo. O que vai acontecer exatamente porque as decisões não são só, apesar do sistema ser presidencial, as decisões não são só do presidente. Se não houver acordo ali, nem governo, nem oposição andam. Então, eu vislumbro, né, um futuro aí breve, semanas, meses aí, de intensos debates bastante positivos. É isso que eu calculo e vejo. Agora, será bom para o Brasil, temas que estavam aí adormecidos poderão voltar? Sim, será bom para o Brasil, sim. A harmonia entre os poderes legislativo e executivo. Repito, a harmonia. A independência é uma característica fundamental, não só na previsão da Constituição, mas também porque é importante que cada poder tenha a sua perspectiva. Mas o mais importante do que falar em independência é falar em harmonia. Então, haverá harmonia, sim, mas haverá também a determinação de tudo que for necessário fazer o enfrentamento. Agora, para o nosso estado do Rio de Janeiro, o que é importante? Temas que já foram levados ao presidente Arthur Lira. Por exemplo, um tema que perpassa muito próximo aí da questão de Campos e outros municípios que nós chamamos de produtores de petróleo. A definição, não do Supremo Tribunal Federal, que está hoje em aberto lá com a decisão da ministra Carmen Lúcia, mas uma legislação que não prejudique ainda mais o Rio de Janeiro na questão dos royalties. Se quiser mexer na questão dos royalties, para isso, nós temos que poder abrir na reforma tributária a possibilidade dos estados produtores de energia, que é o caso do Rio de Janeiro, petróleo, e Paraná, por exemplo, na energia elétrica, poder cobrar ICMS da produção na origem. Pronto, isso aí sim é o equilíbrio. O grande mote, e a gente tem discutido isso com o Arthur Lira de forma muito clara, muito transparente, o grande mote é dizer o seguinte: trabalhar numa linha lógica do pacto federativo. O que o Estado do Rio de Janeiro não pode perder, onde é que ele tem que avançar, sem prejudicar também o diálogo com os demais estados. O senhor citou um caso, um ponto que é bastante importante para Campos e municípios petrorrentistas, e o Estado do Rio de Janeiro também, que também é petrorrentista. Bem pouca gente se lembra, na Constituição de 88,
o José Serra, com a bancada paulista, liderou esse movimento para se arrecadar o ICMS do petróleo e foi vencedor no local de refino, não no local de produção. Né? E São Paulo, portanto, como tem 3 refinarias, o Estado do Rio tem uma, que é a Reduc, em Duque de Caxias, e Campos, por óbvio, não tem nenhuma, nem o Norte Fluminense não tem nenhuma. Duque de Caxias está no sul fluminense. Meu pai, que cobriu isso a vida inteira até morrer como jornalista, fez a primeira carga de petróleo em 77 na Bacia de Campos, sempre falava isso, royalty perto de ICMS é gorjeta. E pela atuação do Serra ali, atuando pelo seu estado, levou a arrecadação de ICMS do petróleo para o local de refino. Você acha possível reverter isso contra os interesses de uma bancada tão poderosa quanto de São Paulo? Olha só, Luiz, não é questão de reversão, é a questão de equilíbrio de forças, especialmente na questão da discussão do pacto federativo. Sim. É só você ver, por exemplo, que uma das maiores injustiças na situação que se encontra hoje a distribuição do FPM e FPE. O Rio de Janeiro já era prejudicado com a Lei Candir, que teve um aprimoramento, ainda muito pouco, muito tímido, mas a gente foi alterado. Mas agora, no FPM, no FPE, o Rio de Janeiro é prejudicado. Por exemplo, nós arrecadamos, em média, de tributos federais, 118 bilhões. Nós recebemos de volta dessa arrecadação de tributos federais, em média, de 10 a 15 bilhões. Então, é muito desproporcional do que nós arrecadamos. Então, quando nós falamos de pacto federativo, nós temos que discutir, sim, se não é possível a gente sabe que é a importância da distribuição, mas essa distribuição do FPM e FPE, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, foi definido em 1989. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 30 anos atrás. Será que não está na hora de fazer novamente uma reavaliação, até mesmo da redistribuição dos próprios tributos federais? E isso que não pode permanecer. Então, quando nós falamos de pacto federativo, nós temos que colocar todas essas contas dentro do cenário. Aí, dessa questão da distribuição do FPM, a questão dos royalties, né, do petróleo, e essa questão, se vai tirar os royalties de petróleo, se vai redistribuir os royalties de petróleo para estados e municípios que não são produtores, como foi a tese que venceu há 8 anos atrás, então nós vamos fazer o seguinte, então autoriza a modificar o artigo 20, né, o inciso 1º do artigo 20, que fala sobre a questão dos royalties, e nós também, o artigo que proíbe, que veda, nós podemos, estados produtores, cobrar o ICMS na origem, ou seja, aí não é só o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro, é o estado do Paraná, que tem, por exemplo, produção... Paraná e Itaipu, né? Itaipu e outros, né? Aqueles próprio Pará também é produtor de energia, alguns que são produtores de minério, que são caracterizados ou que são proibidos de cobrar esse ICMS. Para nós, seria uma forma de compensação. Aí sim, nós podemos mexer no que está hoje na Constituição, dado o artigo 20, inciso 1º, dessa compensação dos royalties. Essa foi a lógica. Nós voltamos aqui, há quase 30 anos atrás, para buscar as notas taquigráficas desse processo de discussão para a formação desse artigo 20, inciso 1º, lá da Constituição, para saber por que foi feita essa compensação através dos royalties. E é exatamente isso, a tese que prevaleceu é essa. E é a tese que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é dizer que o petróleo é nosso. A questão é que nós temos esse direito por previsão constitucional. Essas mudanças que aconteceram do ponto de vista legislativo, aí por lei ordinária, não poderiam contaminar o que está previsto na Constituição. Agora, ficou fragilizado. Então, o que é o nosso trabalho? Qual foi o pedido que nós fizemos com o Arthur Lira, e isso foi um dos temas mais delicados, mais importantes. Se for para discutir royalties, então que coloque também o FPM e FPE. Se for para discutir FPM e FPE, então que coloque a possibilidade do ICMS, ou na reforma tributária, a possibilidade de cobrança do ICMS na origem do processo de energia, onde tiver produção de energia. Pronto. Isso chama-se pacto federativo. Isso chama-se equilíbrio. E o que nós não vamos abrir mão, aí não é só o Rio de Janeiro, porque senão o Rio de Janeiro fica sozinho
nessa questão do petróleo, é Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós juntos somos aí 56 parlamentares, nós não temos como brigar, porque nós já fizemos essa discussão. Nós tínhamos aí deputados que eram da cidade de Campos também e tinham consciência disso, nós fomos praticamente atropelados, porque a lógica do Nordeste, a lógica do Centro-Oeste era poder partilhar um recurso que sabia que ele era pequeno. E é mais interessante porque a União, às vezes, se faz de rogada nesse debate, porque ela que teria que abrir mão da parcela maior. Eu costumava dizer, e aí insisto nisso, porque eu sei que interessa a todos aí, principalmente a Campos e região, mas também a outras regiões do Rio de Janeiro, é que todos os outros estados, nós estávamos discutindo 10%, né, que era a cobrança dos royalties do petróleo, 10% do volume. Por que nós estamos discutindo 10% e deixando os outros 90% na União sem nenhum tipo de debate? Está errado, a lógica está errada. Gente, não fica olhando os 10% aqui, que é muito pouco. Vamos discutir como é que nós fazemos essa partilha da própria União. A União que é responsável não só de passar as responsabilidades para os municípios, seja na área de educação, de saúde, mas passar os recursos. A grande discussão hoje é o tipo de financiamento. Então, não dá para fazer nenhuma discussão dessa isolada. Sabe aquela história que todos nós conhecemos, chamada ninguém larga a mão de ninguém? Lembra que ficou um mote? É mais ou menos isso. Se é para fazer, não dá para trazer em prejuízo aos demais estados, seja aí na questão da nova distribuição de FPM e FPE, seja na partilha aí dos royalties, ou seja, na possibilidade de cobrança de ICMS na questão da origem da produção de energia. Não, eu sou advogado, você se formou na UFRJ, começou inclusive na política estudantil ali, Sim. na sua formação acadêmica, depois foi para o PDT, né, na época do brisolismo. O senhor conhece isso bem. Como leigo, eu posso afirmar, mas que trabalha como jornalista nisso há algum tempo, e com base no trabalho todo que a Luz Barbosa fez, né, muito destacado nessa área, esse caminho é correto, royalties CMS, né? Esses dois pesos tem que estar na balança. Sim. E talvez seja uma solução. O senhor acha que pode ser o caminho para se chegar a um consenso? Porque se falar em ICMS, petróleos, você vai provocar a bancada de São Paulo, que é uma bancada muito poderosa, né? Mas olha só, se não houver, se não for dessa forma, eu não tem nem como fazer o diálogo. O que cada um vai perder, o que cada um vai ganhar. Ninguém vai querer perder, óbvio, né? É um debate que todos os estados vão lá guerrinhos. Agora, para poder fazer modificação legislativa, você vai de todos os partidos, os partidos e que estão lá na Câmara também. Então, se não houver uma construção com essa característica, não tem como você andar. Por isso. Tem algumas perguntas aqui. Pode fazer. Deputado, o senhor falou também sobre as reformas que dormitam no Legislativo. Tem a reforma administrativa, tem a questão do Pacto Federativo. Agora, definido o comando do segundo desse biênio, né, até a nova eleição, qual o senhor acha que deve ser a prioridade de discussão de pauta de reformas no Congresso Nacional? Bom, Luiz, a primeira discussão para a semana que vem, já imediato, é a instalação ou aprovação do orçamento. Né? Nós estamos sem orçamento desde o ano passado. Então, nós estamos entrando no segundo mês do ano 2021 e o Parlamento agora, já com as forças um pouco mais equilibradas, nós temos que assumir essa responsabilidade de botar o orçamento e prever dentro do orçamento o que é possível fazer, por exemplo, para atender às necessidades aí de uma linha da suspensão, né, do encerramento do auxílio emergencial. Isso é uma situação fundamental. Isso não tem como iniciar o ano, principalmente agora o ano legislativo, sem que a gente entre nesse debate e principalmente dentro da Comissão Mista de Orçamento. Ao ser instalada, o debate que vai dominar é exatamente esse. Então, o nosso marco zero aí, P0, vai ser a discussão do orçamento, e o Arthur não tem fugido dessa regra, tem falado,
e nós vamos fazer a instalação e vamos para esse debate. Agora, outras reformas são sim importantes. Vou repetir, se você falar em reforma tributária, simplificação de tributos, unificação de tributos, ótimo. É simplificação e unificação. Quais são a unificação? Só dos tributos federais? Ou nós vamos trazer os tributos municipais e os tributos estaduais? Aí eu chego para você e vou levar a mesma lógica que já aconteceu há 25 anos atrás, 30 anos, quando veio a Constituição. A Constituição estabeleceu essa partição, dizendo que os tributos sobre circulação de mercadorias territorial e sobre serviços dividiu por estados e municípios. Aí eles passaram a ter arrecadação. Porém, e depois disse que os tributos federais, né, o PIS, o COFINS, os impostos de renda, seria feita uma partilha. Só que depois ele foi criando várias outras contribuições que não entravam nesse cômputo da partilha. E foi criando uma receita maior para o governo federal, uma concentração de recursos no governo federal, e acabou que os estados não receberam a sua quota parte. Então, hoje, quando você fala em reforma tributária e fala para os estados assim, não, deixa que eu vou arrecadar, vamos fazer um tributo só arrecadar, depois eu repasso para você, ninguém quer mais. Está todo mundo descolado. Não quero. Se for para mexer no ICMS aqui do estado, eu não quero. Se for para mexer no ISS aqui do município, eu não quero. Deveria ser, sim, uma lógica nesse sentido. E hoje, eu acho que, na minha concepção, eu já falei isso, eu sou membro da Comissão da Reforma Tributária, eu costumo defender que a questão dessa partição desse recurso, de uma cobrança, é muito mais de um sistema do que efetivamente dessa discussão. Porque se eu chego e coloco numa área de serviço ou numa área de mercadoria, sem que tenha aumento de alíquota, né, que é importante, é um equilíbrio de alíquota, possa fazer essa cobrança e depois distribuir já direto dentro do sistema, todo mundo vai ficar tranquilo. E eu dou um exemplo disso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. O DPVAT, o IPVA. O IPVA é um imposto que é cobrado pelo Estado, né? Mas como é que ele é feito a partilha dele? Eu cobro o DPVAT lá no banco, né? Paguei lá no banco X. A hora que eu paguei, 50% vai para o Estado e 50% vai para o município onde o veículo é emplacado. É assim que é a cobrança do IPVA. Ora, se tem essa possibilidade sistêmica, por que não fazer isso também com os outros tributos? O contribuinte não quer saber se vai para o federal, para o estadual, ele quer saber o seguinte, eu vou pagar o imposto. Aí vocês distribuem. Eu não preciso ficar com essa briga. Então, quando a gente fala na reforma tributária de simplificação e fala da reforma tributária de unificação, ótimo, desde que você tenha uma resposta, uma alternativa nesse tipo de cobrança, porque para o contribuinte, ele sabe que ele está pagando, que a carga tributária é enorme, que o sistema é complexo. Então, o que precisa aqui é o outro lado do balcão, ou seja, o poder público sentar, entender e estabelecer esse sistema. Se eu posso fazer a partição já de imediato, mas é difícil, porque às vezes o cara prestou um serviço numa cidade, no outro, não é. Isso aí eu entendo muito mais, eu já discuti com os contribuintes, já discuti com técnicos da Receita, é possível você fazer esse tipo de partido. Tem muitas ponderações, mas eu acho que o grande mote desse início dos debates vai ser a reforma tributária, essa é inevitável. Agora vamos voltar lá ao que nós falamos anteriormente, ali. Fazer a discussão da reforma tributária sem colocar ênfase nessa questão do pacto federativo ou da distribuição desses recursos para estados e municípios, nós vamos chover no molhado. Podemos simplificar, podemos dar outro nome nos tributos, mas se não fizer isso uma partição mais equânime e tirar esses recursos que são hoje só da União, só do governo federal. Aliás, quero lembrar uma frase aqui do próprio ministro Paulo Guedes, que ele falou no início do governo, quando assumiu, né, chamado Posto Ipiranga. Menos Brasília e mais Brasil. É isso que nós estamos esperando, é isso que nós estamos votando e é essa a linha que nós vamos abraçar. Bom, deputado, nós temos aqui o grupo de WhatsApp, que é do blog Opiniões e que é do programa Folha no Ar, primeira edição, e ali, né, os integrantes do grupo participam com sugestões de pautas e perguntas. E tem uma aqui do Alexandre Buchaú, neste grupo, que ele faz assim, aliás, são duas, com relação justamente a esse assunto, esses assuntos aí.
com relação à reforma tributária. O deputado prefere algo como a PEC 45 ou uma reforma menos ambiciosa? E da reforma administrativa, não teme o deputado que servidores sem estabilidade acabem sendo massa de manobra eleitoral? São duas perguntas bastante interessantes. Primeiro é o seguinte: qual é a reforma tributária que eu quero? Eu quero que seja possível, aquela que possa ser votada, aquela que seja racional. PEC 45, PEC 110, eu estou no debate das duas. Aliás, a comissão é uma comissão mista, tem deputados e tem senadores. O que eu prevejo, quer dizer, o que eu analiso com debate, com conversa com os colegas, é que nós estamos caminhando para um afunilamento das duas propostas, uma tese da simplificação, ou seja, essa unificação, pelo menos dos tributos federais, e a criação de uma contribuição, que a gente chama de IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que caberia ali os vários tributos. A grande questão é como se vai dar essa partição do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Eu sou militante dessa tese, mas, repito, ainda ela não, para mim, não é a situação mais importante. Mais importante que você discutir a unificação, a redução, que seja, né, da reforma tributária, é saber como é que vai ser feita essa partição. Essa é a pedra de toque, isso é o grande debate que o governo federal, às vezes, fica preso ali, amarrado, porque ele fala que ele é o responsável pelas políticas maiores. Então, mais do que discutir a reforma tributária, o que eu vejo tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, ter elementos suficientes para nós enfrentarmos essa simplificação, eu vejo que o desdobramento disso será a questão dessa distribuição para estados e municípios. Isso eu sempre vai ser o mote. Agora, reforma administrativa. Eu já estou na casa lá, completei agora 14 anos de Câmara dos Deputados. Eu já vi muitos debates sobre a questão dos servidores públicos. Eu não sou daqueles que diz que, do discurso fácil, diz que a responsabilidade do déficit, da dificuldade que os poderes públicos têm, né, o municipal e estadual, seja servidor público. Eu acho que é uma característica, o servidor público ele é importante. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de administração do Estado, vejo que é uma força de trabalho fundamental, seja elas funções de Estado ou seja não. Agora, é uma característica, esse debate a gente já vem de anos. Eu estou falando que eu fui secretário em 2000, nós estamos agora em 2021, ou seja, 21 anos se passaram, e lá na época, em 2000, eu discutia lei de responsabilidade fiscal, que já falava sobre a responsabilidade do administrador de não gastar mais com apoio que 60%. Então, nós já temos uma série de regras. Então, não existe fórmula mágica para resolver. A reforma administrativa vai acabar com o Estado. Qual o Estado? Onde é que o Estado tem que ser? Não tem que ser nem grande e nem pequeno. O Estado tem que ser eficiente na lógica dele, na atuação dele, principalmente nas políticas públicas. Então, eu, particularmente, quando alguém fala assim, a reforma administrativa vai prejudicar os servidores, a reforma administrativa já aconteceu. Várias reformas administrativas, talvez possa vir mais uma, mas toda reforma, o que vier, será só daqui para frente, não vai poder mexer nos direitos de quem já está consolidado. E isso aí a gente já tem consciência disso. Posso dar um exemplo a você aqui, Cláudio e a Luiz, dessa questão da reforma administrativa? Foi, salvo engano, em 2015 ou 2014, 2015, quando nós discutimos o FUNPREV, o Fundo de Previdência, que estabeleceu o seguinte: as pessoas que entraram no poder público, né, nos concursos, seja legislativo, executivo, judiciário, elas, a partir de então, elas têm que fazer uma opção, né? Elas ingressam e não tem mais aquela possibilidade, isso já está se generalizando em todas as áreas, não tem mais aquela possibilidade de que eu entrei ganhando, 5 mil e vou permanecer até o final da vida, 25 anos, e vou ganhar o mesmo salário quando eu me aposentar. O grande detalhe, o grande debate foi a questão da Previdência, porque o déficit da Previdência compromete tanto quanto o pagamento de juros da dívida. Mas aí, qual foi o debate? Então, o que o poder público ficou responsável agora? Você passou num concurso público, um concurso que paga aí 15 mil reais. No momento em que você vai assumir, você vai fazer uma opção. O poder público vai pagar para você até 10 salários mínimos, que é o teto do INSS, ok? Então, você vai recolher nos seus contra-cheques o teto do INSS
e isso vai ser responsabilidade do poder público recolher com o INSS. O complemento, ou você faz uma previdência privada, ou você participa do Fundprévio. Você tem que assinar que vai receber pelo fundo de previdência, só que você vai ter que contribuir. Então é um fundo que tem um caráter também, a gente chama de caráter contributivo. Isso já está prevalecendo. Essa mudança vai ser uma mudança de tempo, né, com um certo tempo. E isso vai levar tempo, vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o déficit vai diminuir. Então, eu não sou daqueles que acham, que entendo que o grande resposta vai ser a redução da máquina, acabar, a reforma administrativa, acabar com os cargos, com os privilégios. Acabar com o cargo de privilégio, você vai ter que fazer, porque se você não reduzir esse número de cargos de privilégio, não é o problema de acabar, você vai acabar com recurso, é o comprometimento da força. Veja o caso aqui do município aí de Campos, o comprometimento da folha de pagamentos hoje é um negócio tão estratosférico, tão comprometedor, que acaba inviabilizando. Não por acaso, né, eu fui informado, eu tenho acompanhado as notícias, que o prefeito decretou estado de calamidade fiscal. Pronto. Por quê? Por causa do comprometimento. Hoje você já tem instrumentos, tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, para poder fazer, inclusive, demissão de estatutários, se for o caso, né, de entrar nessa seara. Nós temos já instrumentos, a questão é utilizar esses instrumentos. Portanto, eu não sou daqueles que militam na tese que a reforma administrativa é uma solução do país. O que é solução do país é decidir o que já tem na legislação e enfrentar esses problemas, como é o caso aqui, porque não é o problema de ter privilégio ou não ter privilégio, é não conseguir daqui a pouco pagar o que são os direitos das pessoas. Só para lembrar, o Alexandre Buchaú, que fez a pergunta, deputado, ele é odontólogo e também militante político. Mas, Cláudio, passando bem, vamos para o intervalo? Vamos sim, são 8h e 1 minuto, e a gente faz uma pausa rápida aqui, agradecer aí a todos que interagem, aliás, muita participação, muita interação aqui com a gente no nosso streaming, no Face, né? Agradecemos a todos, a audiência também pelo rádio, claro, evidente. E a gente volta dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dumas Baterias. A Proteus